engraçado. Tinha riso, tinha confusão. Tinha comida boa, pessoas queridas e nunca faltava confusão. Ninguém podia ficar calado, porque as perguntas inconvenientes apareciam. E os namoradinhos? E os projetos? E você vai casar quando? Ninguém podia repetir prato, porque alguém já ia julgar. Mas se não repetisse, alguém também ia comentar. Tinha amigo secreto confuso, presente errado, clima tenso. Mas esse Natal, feito com improviso, na sala apertada, era cheio de histórias contadas, risadas sinceras e caos tradicional. Porque Natal não é casa perfeita, é casa vivida do jeito que dá. E cada um entra com o que tem. Tem expectativa, saudade, vontade de escapar, ou só um pedaço de rabanada para aguentar. Porque no fundo o Natal é isso: gente tentando caber, amar e sobreviver ao mesmo tempo. Então acho que hoje ficou claro aqui que o nosso tema é Natal. E aí eu chamei algumas pessoas que têm uma relação com o Natal diferente umas das outras, né? Algumas mais próximas, outras com mais tradição, outras menos tradição, mas a gente vivencia o Natal de formas diferentes. Então, para falar sobre isso, eu trouxe essa pessoa aqui, que eu já apresentei outras vezes, a outra vez que participou, né? Que está sempre aqui indiretamente, mas participou aqui ativamente. E outras duas pessoas, uma já apareceu também, que é a Sofia. A gente fez um episódio muito legal sobre romantização do cansaço, né, a relação do trabalho e tudo mais. E aqui eu trouxe uma pessoa nova para falar sobre a experiência natalina, que é um pouquinho diferente da nossa, para complementar essa mesa aqui. Eu agradeço pelo convite para participar do episódio de felicitações e comemorações. Me sinto honrado, muito obrigado. Então eu trouxe a Sofia Borba para participar aqui com a gente desse episódio tão especial que é do Natal. E para a gente começar, eu queria perguntar para vocês, assim, como que era o Natal na infância de vocês? Se tinha alguma tradição, ou alguma lembrança, ou se de repente não tinha, mas como é que era? Começa, amor. Vou começar. Bom, a minha família, eu acho que muito por ser de descendência japonesa, o nosso Natal ele nunca foi tão comum como o das outras pessoas, né? Então, eu lembro muito de uma mesa farta, mas ao mesmo tempo que tinha um pernil, coisas natalinas, assim, super comuns. Tinha, tipo, sushi, sashimi numa mesa, e a lembrança que mais me vem à mente é na casa da minha batiã, num fundinho que ela tinha ali, e todo mundo que eu não via o ano inteiro tava ali, naquele momento. Então, assim, eu tenho uma lembrança muito boa, assim, é um tempo que eu, tipo, lembro muito saudosismo, foi muito gostoso, assim, eu lembro da rua dela, sabe, toda enfeitada, né? Porque ela morava numa rua sem saída. Então, todo mundo fazia a decoração de Natal, todo mundo saía na rua, então você via o lugar cheio, era gostoso, assim, eu sentia, sabe, um clima diferente dos dias normais. De festividade, né? De felicidade. Eu não sei o que acontece assim no Natal, mas a gente é movido muito por esse espírito, assim. E é legal, ouvindo você falar, o quanto que é sobre agregar, né? A gente vai agregando tradições e coisas. Então, tinha algo que representava ali a sua família, tinha outras coisas. Então, eu acho tão legal disso do Natal, né? Da gente englobar e sempre agregar muitas coisas, né? Inclusive, assim, o Natal pra minha família, ele nunca foi algo tão tradicional igual a gente vê algumas famílias, né? Então, por exemplo, uma coisa que às vezes a gente não fazia era comemorar o Natal na véspera, né? Que hoje aqui, o que é mais comum é que a gente comemore no dia 24, passe ali a virada, a ceia, né? Espere pra jantar. Na minha família já não acontecia tanto dessa forma, então tipo, a gente muitas vezes fazia o almoço no dia 25, não era tanto no dia 24. Então, assim, tanto que dia 24 já até passei, assim, no Natal já passou com a minha família.
E assim, nessa experiência eu vi, nossa, como que as tradições, elas são diferentes, né? Tipo, na sua família, vocês têm o costume, né, de tá lá todo mundo ali, esperar pra fazer a refeição, né? Então tem uma tradição muito diferente da que a minha casa tem até então. Eu acho que o Natal, para mim, sempre simbolizou isso, muito de festa, assim, de algo grande. Então, eu comemorava tanto por parte de pai quanto por parte de mãe. Então, era sempre uma festa onde todo mundo se reunia, e aí a gente comemorava dia 24 e dia 25. Só que no dia 24 realmente é a festa maior, né? Que é a passagem ali da meia-noite. Então, vim de uma família também muito católica, então, onde, né, é a festa que mobiliza tudo ali, representa muitas coisas. Então, quanto que tem essa diferença, mas é isso, né, é a gente agregar, é esse espírito também que passa. Mas a minha recordação de criança era uma festa muito grande, assim, sabe, muito especial, que as pessoas se reuniam e que tinha muita comida. É sempre essa ideia, assim. Como que era pra vocês? Pra mim, o Natal era sempre o momento mágico do ano, né? Porque eu era criança, ficava esperando chegar o Natal pra ganhar presente. Tem isso. Mas É o aí- clássico, é o Mas clássico. aí eu lembro da família toda reunida, aquela loucura quando dá tipo 4 horas, 5 horas, não vai ficar pronto, tá pronto, vai queimar. Eu até senti o cheiro da minha mãe correndo e perguntando. E toda noite, quando eu era criança, o Papai Noel vinha deixar um presente. Esse é um fator importante para a conversa. Ah, sim. A gente tem um dilema aqui. Porque quando eu era criança, o Papai Noel existia. Ele que aconteceu com acreditava ele? em Papai Noel. Quando eu tinha 10 anos, minha mãe falou que ele não existia. Entendi o que aconteceu. Mas até os 9 anos ele existia. Entendi, beleza. Mas era sempre um momento mágico. Nossa, a família toda reunida, o cheiro, né? Aquele cheiro de comida natalina. Tem um cheiro especial de Tem. Natal. É uma mistura de pernil, chester, tender, Tender. arroz. Aquelas frutas que é só no Natal que você... Lixia. minha fruta Lixia, favorita da vida. Nossa, era muito legal. É muito legal, né? Mas quando você é criança é mágico, né? Você vê toda aquela decoração, os presentes. Era o momento mágico do ano. Com toda Eu acho que certeza. o Natal, ele tem esse negócio de mágico, né? Porque o outro episódio que a gente fez aqui no podcast sobre o Natal, a gente falou bastante isso, como até nos filmes é retratada essa magia, né? O milagre do Natal. As coisas acontecem no Natal. Então tem isso, né? Do Papai Noel ir colocar o presente. Então mexe muito no imaginário da criança. Mexe. Até porque até os 9 anos eu tinha certeza que ele existia, né? Vocês acreditavam em Papai Noel? Meu pai nunca me deixou acreditar em nada. Nossa, que triste, né? Tem nada. Mas assim, ele nunca me deixou acreditar, por exemplo, em Papai Noel, em fada do dente. Nada muito mágico ele me deixava acreditar. Ele sempre deixou muito claro que aquela figura simbolizava algo, mas que não necessariamente aquilo existia. Fada do dente eu acho que extrapola um pouco o limite, né? Papai Noel não, né? Quando é a coisa da Páscoa, tá lá. Para. Você sabe que a minha experiência é essa também. A minha mãe sempre falou, assim, nunca acreditei muito que existia. E também eu acho que eu era bem racional, porque eu pensava assim, poxa, Papai Noel existe, mas não são todas as crianças que ganham um presente de Natal. Então como que é isso? Ele seleciona? Como que ele vai entrar na casa das pessoas? Então acho que eu nunca... Tem um momento muito Consegui. confuso na minha vida. Eu lembro que eu tinha ido no shopping com a minha mãe. Tinha o Papai Noel do shopping. Só que eu tava no segundo andar, né? E daí dava pra ver a parte de baixo. Aí o Papai Noel tava chegando e eu tava sentado. Fiquei muito confuso aquele dia. E mesmo assim você continua acreditando. Até os 9 anos. Acreditou em dobro. Acreditando. Aí minha mãe falou que aquele não era de verdade. Ufa. Salvou o rolê. E pra você, Borba, como que foi o Natal? Pra mim era incrível. Porque eu não tinha Natal, não fui criado dessa forma. Então todas essas memórias que eles falaram, eu não faço ideia do que se trata. Então era muito bom pra mim, porque as minhas memórias dessa época são de outras coisas. Mas é legal isso que você tá trazendo, porque assim, como que era pra você quando chegava nessa época do ano que você via
tudo enfeitado, as pessoas comemorando o Natal. Como que era para você? Qual que é a relação, assim? Então, eu sempre fui criado como testemunha de Jeová e eu sempre soube, da mesma forma que o pai da Sofia não deixava ela acreditar nessas coisas fantasiosas, eu aprendi que tudo isso não era de origem divina, de base bíblica, então a gente não participava, a gente não tomava parte, não comemorava. E aí, por causa disso, eu sabia, tá, isso aqui é uma coisa mundana, que eles comemoram, mas eu, como alguém que acredita em Deus, em Jeová, não devo comemorar porque não é algo que ele aprova. Né? Então, a gente foi ensinado a ver isso de uma forma que desagradava a Deus, automaticamente a gente não deveria ter interesse. Né? Mas a curiosidade existia. Né? Então, eu sempre... A minha curiosidade vinha até de um ponto de vista meio negativo, e eu acho que eu comecei a ter um ponto de vista negativo, talvez porque no fundo eu não podia participar, então eu queria meio que demonizar aquilo para me sentir um pouco melhor, mas eu achava que era um bagulho falso. Pensava, tipo, desde pequeno eu pensava assim, por que as pessoas só são legais nessa época do ano? Que falsidade, que invenção, que pretexto para elas serem legais ali, mas na verdade elas não se gostam de fato, não se tratam bem, não se amam, tem que se forçar a se reunir nesse período. Hoje eu vejo que qualquer período em que a gente está reunido é melhor do que nenhum, sabe? Então, antigamente eu acho que eu, enquadrei dessa forma para tentar lidar melhor com a ausência que tinha na minha vida, que eu via as pessoas aproveitando, né, se reunindo, comendo coisas incríveis. Tudo bem, a nossa casa também tinha comidas boas na época ali, só para não dizer que era Natal. Entendi. Então a gente fazia uma refeição... Tinha comidas típicas, né? E até facilitava, porque nessa época todo mundo tá meio que mais livre do trabalho, então as agendas automaticamente casam, né? Porque o trabalho entende isso e libera as famílias. Então, esse aspecto prático meio que facilitava a gente se reunir para fazer a refeição, mas também deixava a suspeita de que, nossa, essa é a nossa versão aqui do Natal, na moita, sabe? Sem rótulo nem nada. Então, a minha memória foi sempre essa. Tipo, eu não tô participando, mas naquela época, meu ponto de vista era de que eu não estava perdendo nada. E eu também pensava, tá, as pessoas estão fazendo isso, mas, tipo, eu tenho a minha família a qualquer momento, eu não preciso de um pretexto para vê-los. Mas hoje eu vejo que naquela época talvez eu estivesse enquadrando dessa forma para me sentir melhor comigo mesmo, sabe? Mas como era pra você, por exemplo... Porque assim, quando você é criança, você vê todo mundo se movimentando pra isso. Tipo, você não se sentia excluído de alguma forma, porque tá todo mundo fazendo isso, um FOMO, sabe? Sim. Tipo, eu acho que o que acontecia era que, meus amigos estavam presos à família deles, tinham que estar lá presentes nas comemorações e tal. E aí, nessa época, sei lá, eu ficava sem ninguém pra brincar. Isso era o único tipo de situação que eu sentia, nossa, agora a minha situação tá diferente, sabe? Mas pra mim não era... Como eu já esperava isso, eu não acho que eu ficava tão abalado, tão frustrado. Mas, porque eu nasci como testemunha de Jeová, então eu já fui condicionado, né, a ter essa percepção. Então eu não passei a sentir falta de algo. Né? Então acho que por isso pra mim não foi um grande choque ter essa discrepância dessa época do ano, sabe? Mas sim, com certeza tinha muita diferença. E que você falando isso, né, dá pra gente perceber como o Natal ele atravessa a gente até quando a gente não comemora, né? Então de ver outras pessoas fazendo, ou o que você sentia ali também nessa data, me parece que o Natal ele já faz parte, eu acho que ele faz parte da nossa cultura aqui, né? Ele tem uma base religiosa, né, que conta ali do porquê que a gente comemora, mas muitas pessoas que não são religiosas comemoram o Natal, né? Então já virou uma data que você, de repente, dá uma lembrancinha, ou que você se junta com a sua família. Então, me parece que criou um marco, assim, na nossa cultura mesmo, né? Da gente comemorar. Isso atravessa, independente da forma com que a gente foi criado, né? Mas tem essas diferenças que são tão legais a gente perceber que cada um vai ter uma história em relação ao Natal, né? Isso é o legal do Natal. Até complementando o que vocês falaram, vocês comemoravam de formas diferentes, né? A sua família dela.
Mas o que eu acho legal é isso, você não precisa ser religioso, fervoroso, cristão para tirar proveito dessa época. Até porque o Natal começou dessa forma, mas ele foi evoluindo, foi agregando culturas diferentes e depois entrou o capitalismo em cima e resultou nisso. Mas todo mundo pode ter parte de alguma forma, comemorar da forma que quiser, e mesmo que não seja uma celebração religiosa, pelo menos você está comemorando a presença de quem você gosta, sabe? Então tem coisa boa para todo mundo. Momento família, exato. Uhum. E como que vai agregando, englobando tudo isso, né? Eu acho muito legal da gente perceber isso. E aí eu queria saber de vocês, assim, olhando para... A gente falou, né, bastante desse passado. Aliás, antes de eu perguntar isso, tinha alguma tradição que vocês tinham nessa época do Natal? Ou alguma coisa, de repente, não uma tradição, mas que vocês faziam, assim, nessa época ali, mais pro final do ano, alguma coisa que te remete, assim, essa... A primeira coisa que eu penso quando eu lembro de Natal na minha infância como testemunha de Jeová era Chester com abacaxi no forno. Ah, É isso. muito bom. É isso. Eu amo Chester. Putz, é muito bom, As né? comidas, realmente as comidas são muito típicas. Memória afetiva tem que ter comida. Pra mim também é muito relacionado à comida, assim. Pra mim é o cheiro do pernil. Sabe, de você chegar na casa e tá aquele cheiro de pernil, assim, no fundo. A gente nunca teve muita tradição pra seguir, né? Então era muito mais essas comidas que a gente sempre via, que a gente sempre tinha na mesa, sabe? Então, pra mim é aquele cheirinho, assim, daquela comida específica do Natal. Pernilzinho. Uma coisa que eu ficava ansioso pro Natal era pra ver a hora que aquela seringuinha acho que do Chester, ele fica de pé quando ele tá cozido. Ah, que ele faz, eu também ficava olhando. Todo Natal eu ficava, mãe, já tá pronto. Eu ficava lá no forno vendo se já tava levantadinho. Tradição específica, eu não lembro, só da família mesmo reunida, mas eu querer ver isso daí eu lembro perfeitamente. E o Papai Noel no shopping, você ia sempre? Ah, eu ia bastante. Revendo umas fotos minhas de criança, até te mandei uma, né? Tinha bastante foto. Eu sei. Você com o Papai Eu Noel. com o Papai Noel. Era um Era grande sempre fã de Papai Noel. Vocês falando, eu lembrei de uma coisa. Na verdade, não é nem assim uma tradição. Mas eu tenho uma tia Taeko. Tia Taeko, ela sempre passava o Natal com a gente. Porém, tia Taeko estava sempre atrasada. Então, assim, a gente sempre teve costume de comer cedo. Né? Então, as comidas já iam ficando prontas, a gente já ia comendo. Só que a gente queria esperar a tia Taeko, né? Porque faltava Família ela toda. ali, né? Tinha que estar pelo menos a família. Só que eu lembro da sensação de eu estar com a comida pronta ali, com fome, e tia Taeko não chegou ainda. Ai, tia Taeko. E minha tia sempre ligava pra tia Taeko. Eu lembro muito, porque era recorrente, né? Tipo, todo Natal tia Taeko estava atrasada e Batian, minha avó, ligava: Pai, tá onde? Tá chegando? E assim, isso sempre acontecia. E eu ficava com aquela sensação: ai, tô com fome, tia Taeko, chega logo. Tá aí a tradição. Ligar pra tia Taeko. Ligar pra tia Taeko, Eu acho que a minha vem muitas coisas assim do Natal na minha cabeça. Acho que por parte do Natal da minha mãe, eu lembro muito que a gente sentava, porque na minha avó sempre teve muitas crianças. Então tinha o fatídico momento que todo mundo sentava em volta da árvore. E aí a minha tia, eu tenho uma tia que é super animada, a tia ela saía dando os presentes, só que ela fazia brincadeira, ela fazia todo um negócio para entregar os presentes, aí a gente pegava, tinha o nome, aí tinha aquela coisa assim, será que é o meu, será que não é? Ai, eu ganhei menos presente que o meu primo ali, tinha uma competição. Uma caixa desse tamanho, a outra desse. Então tinha essa expectativa, assim, era muito legal. E eu acho que por parte do meu pai, a minha avó, ela sempre gostou muito de Natal. Era tipo a data que ela mais amava, assim. Então ela fazia uma festa que reunia tipo, todos os parentes. Sabe aqueles parentes que você vê assim poucas vezes no ano? Uma vez por ano, em dezembro. No Natal, tava na casa da minha avó. Então, eu lembro muito disso, assim, dessa festa. E aí, a minha avó, ela fazia muitas comidas.
e ela preparava a festa sozinha, assim, às vezes era difícil ela aceitar ajuda. E aí eu lembro que a minha mãe falava assim, vai lá na casa da sua avó lavar as frutas. Então todo dia, 24, um pouquinho mais cedo, a gente ia e lavava a minha avó comprava umas caixas de uva, assim. Então a gente ia, lavava todas as frutas. Então tem Ela não aceitava essa ajuda, você tinha que memória. ajudar na surdina. Na surdina, É. eu ia fazendo assim, ó, pra ela não Vai perceber. conversando, lavando as coisas assim, nossa, avó, puxa. E quando vê, tá tudo ali. Exato. Então são essas memórias. E é legal da gente perceber, né? Como são coisas que marcam a gente nesse momento, assim, que ficam pra sempre. Você Mas lembra são lembranças. do aspecto religioso? De alguma parte A da sua gente família? ia, sim, a gente ia sempre na missa. Então a gente ia na missa e depois ia para casa da minha avó, assim. Uhum. Então tinha essa parte religiosa. Antes de comer, a gente sempre rezava, isso até hoje, assim. A gente reza antes de comer, às vezes tem aqueles discursos, né? Então eu lembro, tinha essa parte religiosa bem forte também. 4 diferentes. É muito diferente, né? E é o mesmo país aqui, a mesma cidade, mas são realidades completamente Exato. diferentes. Nossa, eu lembrando assim da minha família, a minha família é católica, mas assim, a família mais próxima, né? Porque o pessoal mais antigo, né, os bisavós, até mesmo os avós, eles vieram muito de uma matriz budista. Então, o nosso Natal, ele não é tão religioso assim, sabe? Ele é muito mais por uma confraternização da família ali, do que por uma questão religiosa, da cultura, né, que a gente tem de comemorar o Natal. Uhum. E é isso, né? Cada pessoa vai simbolizar uma coisa diferente. Não necessariamente a gente precisa ter ali a parte religiosa da coisa, mas como isso cresceu e hoje tomou uma proporção que as pessoas comemoram mesmo não tendo ali, não sendo tão religiosas. Sim. E aí, como que vocês percebem o Natal hoje na vida de vocês, assim, nessa fase adulta? Vocês acham que tiveram muitas mudanças? Como que é essa passagem da gente olhar para quando a gente era criança e da magia que tinha para hoje? A gente vai ficando um pouquinho mais sério, mais cético com as coisas. Eu ainda gosto muito da época do Natal pela oportunidade da gente estar junto com as pessoas que a gente gosta. Eu hoje não olho com a mesma magia, né, com o mesmo olhar, mas eu sempre sinto algo diferente nessa época. Eu não sei explicar o porquê ou o motivo, mas essa época que vai aproximando do Natal, sempre vem um sentimento meio saudoso. Um quentinho no coração, né? Um quentinho, uma lembrança boa, uma lembrança do que isso representa, né? Porque pra mim sempre representou também estar junto com a família, que é aquela galera que às vezes você não vê com tanta frequência. E hoje, assim, ele é um pouco mais frio, porque muitas daquelas pessoas que tornavam aquilo tradição na família já não estão mais. E eu acho que o Natal, quando a gente vai perdendo aquelas pessoas que a gente tinha aquela puxada, ele vai mudando, né? Tipo, você olha ali e aí é como se você visse assim, tipo, ai, poxa, aquela pessoa tava sempre aqui, tava sempre sentada ali. Então, acho que hoje é muito saudoso também, né? Nossa, você sabe que eu concordo super com você. Eu poderia falar que esse também é o meu ponto de vista. Eu acho que mudou muito. E muito também, né, por N motivos, mas também por esse fato de não ter mais pessoas que tornavam esse Natal, né? A gente vai deixando de viver o Natal da mesma forma, né? Eu acho que a gente vai crescendo e a família da minha avó sempre teve muitas crianças, né? Falei aqui. Então, as crianças foram crescendo e daí foram se casando e daí cada um tem mais uma nova família. Então, querendo ou não, vai dando uma afastada, né? A gente vai perdendo aquela magia e aí vai fazendo como dá, como pode. Mas Sim. O Natal, para mim, isso foi até algo muito um marco, assim, para mim, de entender que o Natal não seria mais igual quando eu era criança, né? Que não ia ter mais aquela festa com todas aquelas pessoas, ou ter a minha família toda reunida ao mesmo tempo. Então, isso foi difícil, assim, para eu entender que tá tudo bem. Agora é um novo Natal, um outro contexto. Eu posso estar, né, com a minha família, com amigos, mas que é diferente também. A gente tem que
é como se a gente tivesse que se acostumar com a ideia de criar as nossas próprias tradições. Desapegar um pouquinho, né, do passado. Eles Forte criaram isso. as tradições deles e a gente seguiu. Só que agora a gente tem que mover esse ciclo, né? Tipo, a gente tem que perpetuar, né, o que a gente gostava, mas também a gente tem que criar as nossas próprias tradições, porque senão sempre vai ser um buraco, né, muito grande pra gente. Demais. Pra mim teve uma mudança de chave muito importante, né, com relação à mágica do Natal em dezembro de 2004, né? Você descobriu? Ele já desfez todas as tradições com 10 anos. Caramba, Quebrou foi um cedo, pouco, foi né? cedo pra você. Pra mim foi. Acabou Porque a depois magia. daquele dia era um presente a menos. Nossa. Porque eu lembro dele trazendo o Game Boy pra mim. E aí... Foi o Papai Noel. te entregou. Não, ele deixou escondidinho. Ah, tá. Perto... Você já... Quando você era pequeno, você chegou a ver o Papai Noel? Não, mas assim? eu ouvi o barulho do sino. Aí eu fui procurar o presente, tava onde? Perto do registro da água. Mentira. Verdade. Ele não chegou na árvore. Não deu tempo. Não deu tempo. Não deu tempo. Provavelmente o nosso cachorro ia morder ele. É que ele não queria que você visse ele. Você tava ali na espreita, entendeu? Tava certo. Então, assim, eu ganhei o Game Boy, né? É, claro. Então pra mim tava bom. Tá valendo. Mas eu acho que é isso, né? Quando a gente é pequeno, a gente vê mágica em tudo, né? Mesmo não acreditando ou não, mas é tudo muito mágico, né? Eu acho que a gente, como você fala, né? A gente tenta manter vivo, né? Eu acredito que o espírito natalino ele nunca tenha mudado de fato, né? Todo mundo quer aproximação, quer todo mundo junto, a família junto. Eu acho que, tipo, talvez o clima natalino, porque hoje em dia você sai na rua, você vê menos casas decoradas. Apesar que eu acho que eu tô vendo uma diferença, que eu acho que uns 6 anos atrás, eu acho que eu via menos do que eu tô vendo hoje. Parece que, tipo, pelo menos ao meu ver, parece que decaiu, aí voltou a subir o espírito natalino. Foi Mariah Carey. Esconde. Mas eu acho que talvez tenha uma influência até do Covid nessa história. Também? Porque o pessoal Muito. tinha que ficar afastado, né? E se a gente for analisar que foi no começo de 2020 e no final, que já estava meio que mais tipo, afrouxado, né? A situação, era o Natal. Então eu acho que pode ter tido alguma relação nisso, né? Acho que faz total sentido. Pode ser. As pessoas estão tirando o atraso de tudo que deixaram de viver na época da pandemia. É bom, né? Porque a gente nunca sabe como vai ser o próximo não. Natal, né? A Tem que gente aproveitar sabe o quando máximo. vai ser, mas não como vai ser. Tem que aproveitar o máximo. Pra mim mudou completamente, porque agora eu tô formando a minha opinião sobre como eu vou me inserir nesse costume. E, claro, eu me insiro na família dela, né? E o que eu tô fazendo é só, tipo, eu tô aceitando tudo, vendo o que eu acho. Não achei nada de ruim ainda. Posso fazer comida? Essa é a minha participação. Faço um prato, faço alguma coisa para complementar. Mas, para mim, eu percebo que a impressão que eu tinha antigamente cada vez mais está certo para mim de que era, sei lá, uma armadura que eu criei, sei lá, para não dar tanto valor para aquilo, para não sentir tanta falta. Porque hoje eu vejo que, como eu falei, qualquer oportunidade que a gente tiver para se reunir é melhor do que nenhuma. E ainda mais como adulto, sabendo quão difícil é, sabe, tipo, casar agendas, marcar para todo mundo estar lá presente e as pessoas estarem 100% presentes, não com a cabeça em outra coisa. Se existe uma data universal para isso, tá excelente, sabe? Independentemente da origem, do motivo. Então eu tô muito mais a favor do Natal do que eu era antes. E também tô aprendendo a estar presente, participando de alguma forma ou de outra. E tá legal ter esse leque de opções, essa mente aberta agora a respeito disso. Pelo menos eu não preciso estar lá junto com a minha família. Não, você tem que comemorar o Natal. Tipo, eles ainda mantêm as tradições deles e tal, mas eu tenho a família da Sofia para me receber. Para viver tudo, né? E só que aqui a gente está falando bastante, eu acho legal isso, porque o Natal remete a isso, sobre as coisas positivas do Natal. Mas também tem aquelas negativas, né? Então, quando a gente pensa nessa idealização desse Natal perfeito, a gente sabe que não é assim, né? Que existe muito conflito, que as pessoas se suportam e se toleram. Tem essa questão que você trouxe, que por mais que fosse um mecanismo de defesa para você, também
fala um pouquinho, né, desse momento, que é a questão das pessoas, no Natal todo mundo fica bem, no Natal todo mundo faz boas ações, e na realidade, no decorrer do ano, a gente sabe muito bem que não é isso, né? Então, eu acho que você até trouxe, né, esse ponto de as pessoas deixaram um pouco de comemorar e agora voltaram. Mas eu acho que o Covid também possibilitou a gente entender que a gente pode não estar, né? E que isso também fala dos nossos limites ou de onde a gente quer, das nossas necessidades, dependendo da situação. Então, eu acho que trouxe, assim, foi um momento muito ruim, a gente passou por muitas coisas muito negativas, mas foi um momento de reflexão, para a gente entender que a gente pode ou não estar nesses espaços, né? A gente não precisa sempre se forçar só porque é uma tradição familiar. Então, acho que o Natal, ele também traz um pouquinho dessas coisas muito idealizadas, né? Dessa magia, que a gente sabe que não acontece sempre, toda hora. Isso é bom mesmo, poder ter a liberdade de tomar decisão por você mesmo. E ainda mais, tipo, a gente tá falando aqui de famílias que são boas, que se dão bem, que gostam de estar juntos, mas nem toda família é assim. E aí imagina... em todos os momentos, né? Exato. Pode... Sabe, então, tipo, imagina você se ver obrigado a encontrar pessoas com quem você não se dá bem, as ideias não batem mais, sabe? A gente pode até ser a exceção da questão, mas eu acho que tem muita família que não tem essa paz, né, nesses momentos de reunião. Então, as pessoas que se forçam a estar lá só porque é tradição, só para não desagradar alguém, já vão com uma conotação negativa, já vão infelizes. Então, tipo, o Natal pode ser uma época ruim para algumas pessoas. Algumas vezes essa pessoa que não tem nem a vontade acaba criando um clima que acaba atrapalhando para todo mundo. Exato. Né? Sabe? Então, se as pessoas tivessem a liberdade de poder dizer, Natal não é pra mim, desculpa, ela ia ficar mais feliz e o resto do grupo sem essa pessoa também ia ficar mais feliz porque o aspecto negativo da comemoração não ia estar lá, sabe? Tá tudo bem, né? Exato. Cada um tem seu espaço, cada um deveria ter seu espaço. E o quanto talvez a gente pode gerar um outro sentimento quando a gente fala de Natal, que é justamente de exclusão, né? Então, por exemplo, eu não comemoro, que foi um pouquinho que você trouxe, né? Eu não comemoro o Natal, e aí minha família não comemora o Natal, e aí pode gerar um processo de culpa, de comparação, deveria estar fazendo, porque as famílias são felizes fazendo. Então, como isso pode ser até nocivo, né? E você vê na época de Natal, então você vê os filmes natalinos, que tem ali a família, a magia, comercial de margarina, Nossa, né? A meta, né, que todo mundo quer, né? Exato. Então, o quanto que isso pode gerar uma certa comparação de eu comemoro de uma forma errada, ou, né, justamente se sentir excluído desse meio. Então, acho que o Natal, ele é muito bom, mas ele também vem com essa carga, né? Às vezes a gente sente um pouco de fomo, né? Porque eu falo isso porque eu já senti muito isso na época de Natal, porque às vezes minha família não comemora na véspera. E eu me sentia muito estranha de não comemorar na véspera, porque eu abri o meu Instagram, tava todo mundo ali, ó, de vestidinho vermelho, tirando foto, a família, sabe? Agora tem a nova trending, né, da galera com suéter de Natal também. É bem americano isso. É bem Isso é outra Imagina coisa, suéter né? nesse É calor. uma das minhas maiores frustrações do Natal, na verdade, que eu sempre quis usar o ugly sweater, né? Como que eu vou usar isso no calor de 30 graus? Se a gente morasse no lugar frio, ia ser bem mais fácil comemorar. Até os filmes natalinos com a neve. Sim. A gente compra enfeite de Natal com neve. Isso não é o Brasil, Eu nunca nem né? vi uma rena. Você já viu uma rena? Não. Como o Papai Noel chegava na sua casa sem rena? Ué, Mágico. Mas com os caramelos. Os caramelos no Brasil, o É. transporte é outro. A gente era adaptado, né, pra onde tava o Papai Noel, tinha que adaptar, entendeu? Mas eu sentia muito isso, do tipo, cara, por que eu não tô comemorando? Por que minha casa não está em festa igual a casa das outras pessoas? Por que eu só vou comemorar amanhã? E isso era algo que me gerava muito desconforto. Porque tava todo mundo fazendo isso, então parece que esse é o certo a ser feito. E se eu não estou fazendo igual as demais famílias, tipo, eu não tô comemorando certo. Nossa, aí a gente saiu recentemente pra ver, vamos colocar uma árvore de Natal.
em casa. E eu falei, beleza, vamos aí, vamos procurar tal. E aí a gente não comprou porque era muito caro. É muito caro. É muito caro. Nossa. Essa foi uma surpresa também. Falando em aspectos negativos do Natal. Tudo fica muito caro. E mercado também, viu? Fica muito cheio. Muito cheio. Mas, tipo, eu nunca tive que pensar em decoração nessa época, sabe? Mas agora que a gente tem a nossa casa, tá na nossa mão fazer isso. E ela teve essa ideia. Eu falei, tá, vamos atrás. Nunca achei que ia ter que passar por esse processo de tomada de decisão. Mas tava lá vendo o preço qual de bolinha comprar. como que vai ficar legal, qual combina mais e qual canto vamos deixar? Será que compra uma pequenininha pra deixar em cima da mesa? Ou tem que ser uma que fique no chão? Eu queria uma que ficasse no chão. Pequeno. O que nos impediu foi o valor. A de mesa podia ficar no chão também, só que a gente ia olhar assim pra ela. Sabe o que dá pra fazer? Comprar aquelas mirradinhas, que é mais barata, e botar festão, que dá uma enchida. Dá um tchan, né? Dá um chance. Eu tenho um ponto. Aí Interessante. também dá. Ou você esperar passar o Natal, né? Comprar em janeiro e guardar até dezembro. Guardar É. desenho. Eu Isso pensei, é mais- ou eu posso pegar um pinheiro. Mas aí, como que você vai colocar no apartamento? Aí Só tem se for ainda pequenininho, né? que comprar um vaso e colocar pra fora da janela pra crescer em pai. Mas é tudo isso pra se considerar agora, então tá divertido. Mas legal, né? Como vai mudando isso Sim. também, como a gente vai se comparando muito, né? Então, eu acho que fica essa mensagem que a gente pode falar aqui, né? O quanto que o Natal, ele não é tradições rígidas e fixas, mas que a gente pode olhar para essa questão de estar junto, de fazer coisas de confraternizar, de estar presente, né? Isso que você tocou, esse ponto é muito importante. Então, de cada um faz o seu, do jeito que dá, né? Do jeito que a gente se sente feliz, às vezes com mais pessoas, às vezes com menos pessoas, mas o importante é a gente estar junto também, de alguma forma. E o legal da nossa cultura é que até pra quem o Natal é demais, tem o antídoto que é a virada. Então, o Natal você passa com a sua família, a virada você passa longe da sua família. É verdade. Sabe, é Nossa, um perto verdade. do outro, só precisa aguentar uma semaninha ali. Isso é muito bom, É da verdade. nossa 7 cultura. dias muda completamente. Completamente. Né? A skin muda. É o antídoto pra quem sofre no Natal, tá ali. Então é isso. Aí, pra gente ir finalizando, eu trouxe uma brincadeira pra gente fazer. Ela chama O que você faria? Então, eu vou pedir pra vocês escolherem um número de 1 a 10. E aí, eu vou dar uma situação pra vocês e vocês vão falar o que vocês fariam nessa situação inusitada no Natal. Tá? Vamos lá, quem vai começar? Eu começo. 8. Oi. Meu número, droga. Sabe como é, né? A playlist. Nossa, essa tem muito a ver com você. A playlist natalina. Se a playlist natalina fosse dominada por um único integrante da família e vocês ouvissem a mesma música 27 vezes, o que você faria? Pois eu bem trocava com ele, viu? Você ia brigar? Não, por exemplo, eu vou pôr uma situação hipotética. Tá. Por exemplo, meu marido Seu marido. vai lá e coloca, sei lá, uma música que tem uns 8 minutos cada, sabe? Eu posso te ajudar só no exemplo? Vamos supor, tipo, um jazz instrumental que parece que é a mesma coisa que Sim. mas só hipoteticamente. Só hipoteticamente. Hipoteticamente, essa situação, o que eu faria? Hoje em dia tem uma opção muito boa no Spotify, que é entrar na Jam. Patrocina aí, Spotify. É verdade. Patrocina nós. E eu entraria na Jam e colocaria outras músicas na fila. Se ele não gostasse, Problema meu. Dele, quer dizer. Dele. quer dizer, se ele não gostasse, eu iria ter uma séria conversa falando que ele não é o rei, Ele não manda. que ele não manda ali. Que ali é uma democracia. Mas agora que você falou do jazz instrumental, eu fico pensando, como que vocês iam reparar que é a mesma música se ela é tão longa e varia tanto? Só pra vocês pensarem Uma a respeito situação hipotética. da situação. né? Uma situação hipotética. Hipotética Vamos totalmente. dizer, tipo, a gente indo pra Peruíbe, hipoteticamente. Nunca foi. E a música parecia que durou 40 minutos e a gente tá parado. Tá vendo? Eu não ia repetir 40, 27 vezes, ia tocar, sei lá, duas.
Olha que beleza, ninguém é enjoa. Hipoteticamente, quem escolhe falaria isso daí que você tá falando. Exato. Hipoteticamente. É que eu penso, eu empatizo muito com essa pessoa hipotética. Vamos lá. Outra. Eu quero 7. 7. O que você faria se um cachorro ou gato roubasse discretamente a comida da mesa? Putz, eu daria muita risada. Eu daria muita risada. Porque já aconteceu algo parecido. Já? Uma vez, quando a gente tava na reunião de um amigo nosso, não era Natal. Mas o cachorro de uma amiga nossa pegou um pedaço de pizza do prato de um amigo meu e saiu correndo. Meu Deus! E a gente começou a gritar o nome dele, mas adiantar o quê, né? Já foi. Claro que era um pedaço de pizza, agora você tá no Natal. Ficou horas e horas fazendo um Chester. Você falaria? Ah, é complicado, porque a partir do momento que ele pegou e jogou no chão... Mas vamos supor assim, que é uma torta, aí tem vários pedaços cortados. Aí ele vai e pega 2 pedaços, assim, ó. A bocanha A 2. bocanha 2. Eu até falaria, mas já que ele abocanhou 2, mérito dele. Mérito dele. Demérito de quem colocou lá, né? Já que o Natal é partilhar, né? Essa é a forma dele comemorar. Afinal, né? Pode ser um Nautal, né? Pode Ai, sim, meu pode sim. Deus, próximo. Eu quero o número 2. 2. O que você faria se na troca de presentes você ganhasse exatamente o presente que você mesmo deu ano passado? O que eu faria se eu... Basicamente, se a pessoa tivesse reciclado o meu presente. Exato. Cara constrangido. Eu acho que, primeiro, se eu soubesse que haveria essa possibilidade, eu só daria presentes que eu gostaria de receber. Não, esse é Mas se isso me pegasse de surpresa, eu acho que... Nossa, parece que eu te dei, né? Você gostou falaria? tanto que você me deu outro? Eu ia falar. Eu ia levar na brincadeira. É que essa pergunta caiu exatamente pro Borba, né? É que ele é assim, jeitinho dele. Eu ia falar, né? eu ia... Dependendo da pessoa, eu ia levar na brincadeira, mas... Eu ia, de uma forma ou de outra, eu ia expor Zoar a a situação. pessoa. Nossa, parece que eu te dei. Você gostou tanto que você deu pra mim? Não, isso é bom, né? Ou você Porque- gostou tão pouco que você me devolveu? Aí eu deixo a pessoa escolher a resposta Eu dela. vejo ele fazendo Porque- isso. Eu também. Eu vejo muito ele fazendo isso. Um Você jazz sabe de que fundo. tipo, se a pessoa reciclou o presente, ela te colocou numa posição constrangedora porque poderia acontecer. Mas aí qual que é a graça? Deixar ela mais constrangida ainda. Exatamente, você tá devolvendo o constrangimento Essa é a minha abordagem. pra ela. Como zerar o Natal, deixando o outro mais constrangido. Outro É mais uma forma de constrangido. compartilhar, né? Claro, É uma forma de compartilhar. Também é sobre o Natal, deixar os outros constrangidos. Mais constrangido, exatamente. Essa é uma memória boa daí pra frente. Vamos Não, mas pra fazer. entrevistadora não vai ter, não? É, Não, verdade. eu já sei. Escolhe um número pra ela. A Talara vai ser 5. O que você faria se alguém revelasse seu amigo secreto antes da hora sem querer? Porque confundiu o grupo do WhatsApp. Nossa. Sacanear. Eu ficaria muito puta. Mas assim, depende. Se fosse no momento, tipo assim, antes ali, bem antes, que desse pra mudar, aí mudaria. Se não, faria mesmo assim. Mas Assim. eu ficaria muito puta com a pessoa. Eu falaria umas coisas pra ela, assim, não... Afinal, amigo secreto, né? É, secreto, não pode saber. Não. Mas você Mas falaria, você sabe. você tiraria satisfação. Eu Acorda, ia... bicho. Eu ia falar alguma coisa, mandar alguma figurinha. Ou pelo menos apaga a mensagem. Então, se for rápido assim, É. não, né? Tem Sim. a opção de salvar a situação. Vamos. Escolhi um número. Tem mais? Ué. Mais. Esqueci agora. De 1 a 10? Que já É, foram. de 1 a 10. 10, Olha. 10 no flex. O que você faria se na hora da revelação do amigo secreto alguém percebesse que trocou os cartões e entregou o presente para a pessoa errada? Olha, eu acho que eu falaria. É que assim, amigo secreto é uma coisa que eu tenho um pouco de dificuldade de responder. Sabe por quê? Porque na nossa família a gente nunca tem amigo secreto. Então, Mas assim, de empresa, assim, na família, não, amigos. faz muito tempo.
A última vez que eu participei de um amigo secreto foi na época da escola, que a pessoa que me tirou faltou. Eu lembro disso. Isso diz bastante do trauma, né? Então, Mas não foi o último amigo secreto que você Não participou? foi. não? Não. Quando que eu participei de outro? Ai, até eu lembro. Foi no final de ano de 2000. Serquilho? Foi. Ah, é verdade. Quem que você tirou nesse amigo secreto? 22. Eu não lembro que eu tirei. Laura, foi você? Eu não lembro. Foi. Aí, ó. Inclusive, eu trouxe o presente, tá aqui. Que você me deu. Você me deu um. Esqueci. Eu só lembro que eu ganhei. porta-retrato Ah, da Instax. Que é com as lentes. gente, desculpa, eu sou péssima de memória, pessoal. Vocês viram? Não. Você é muito boa de memória, tá? Você é muito boa de memória. Mas eu acho que eu falaria nessa situação. Tipo, gente, para tudo! Peraí, trocaram. Aqui os presentes. Eu Antes acho que eu que fique falaria. pior. Porque às vezes pode ser que era tipo algo muito específico para aquela pessoa, né? Então, tipo, é algo que aquela pessoa, sei lá, a pessoa é corintiana. Eu vou lá e troco o presente para São Paulo. Aí, né, Ai, não complica, dá, né? não dá. Poxa. Vamos seguir. Já foi Ó, 3? Não, ainda não. Quero 3. Essa é boa também. O que você faria se a playlist natalina começasse a tocar funk no meio da ceia e ninguém conseguisse descobrir quem conectou o Bluetooth? Dança, vai. Eu acho que depende muito De qual família, né? de onde está sendo comemorado o Natal, né? Se fosse entre nós, seria um momento muito engraçado. Do nada ia começar. Seria esperado. Agora, se, por exemplo, fosse na casa da sua avó, ia gerar um clima um Nossa, pouco conturbado, né? Muito conturbado. Na minha casa, acho que um pouco menos, mas eu acho que o ideal nesse caso é desligar a caixinha de som, né? Tropeça no fio sem querer, assim. É porque é melhor É não verdade. ter música do que ter uma música que incomode os outros, né? Você falou É. tudo. Isso é verdade. Aí pode gerar uma situação maior. Se fosse pra minha família, Até porque tem os funks natalinos hoje em dia também, né? tem. Tem. Aí Pronto. você me pegou. Põe Ai, um esse agora. Não vou fazer isso. Copyright Não permite. pode, Ah, senão droga. Que Eu vou pena. ver, depois manda, eu vou ver em Eu casa. faço questão de mandar. Mas eu acho que o ideal nesse caso é desligar mesmo, né? Boa. Tem razão. Também faria isso, eu acho. Menor esforço, menor justificativa, só desliga e acabou. Evita constrangimento, É. na banheira. Começa a tossir, né? Vai, Borba. Número 1. O que você faria se a pessoa responsável pela ceia avisasse em cima da hora que não vai conseguir fazer nada? Triste, isso é triste. Não, aí pegou aí num ponto, Aí num ponto complicado, Foi, né? Eu ia ficar aliviado por não ter que fazer Natal. Mentira. Nossa. Pessoal, clima. Seu Tava até agora. seu personagem favorito, por acaso, é Grinch? Quer dizer. Não, mas. Caramba, eu ia ficar extremamente decepcionado. E eu me decepciono por mim e pelos outros. Acho que até mais pelos outros nesse caso. Mas eu ia já pensar, tá bom. Vamos contar com o iFood dessa vez. Mas no Natal, No Natal é meio complicado. aí você complicou, porque iFood no Imagina Natal... você passar o Natal com arroz, feijão, bife e batata. Delícia. Não, no Natal não. No Natal não tem o mesmo... É triste. É melhor, passa fome. Mas assim, Aí, ó, pesou o clima agora. Nossa, pesou. Não, a fome que eu digo é a nossa fome de gente que comeu só no almoço e tá querendo jantar, entendeu? Essa fome que eu tô dizendo. eu penso assim também. Eu acho que qualquer coisa nesse momento, porque pensa assim, tá todo mundo já lá indo pra festa. E aí a pessoa avisou em cima que não vai dar pra ela. Eu acho que tem dois erros, Você né, tem que- nessa situação. A Detalhe, que em pessoa que não cima, avisou. E Né? por que deixaram tudo pra uma pessoa só, né? É, coitado. Sobrecarga, dessa. né? Natal. esse é outro ponto. Para as pessoas que são encarregadas da ceia toda, que geralmente tem uma pessoa dominante que quer cuidar de tudo, Natal não é tão legal quanto a gente tá conversando É. aqui. Verdade, Porque né? é uma Isso é pressão precário. violenta. Mas, em cima, para uma situação dessas, é tipo uma tarde inteira antes. Porque a maioria dos próximos tem que começar a preparar muito antes. Então, tipo, você tem tempo de arrumar uma solução. Nem que seja pra ligar na pizzaria, mano, manda 10 pizzas aí. A galera não fica sem comer e tem tempo Será que hábil. as pessoas pedem muita pizza no Natal? Será que tem uma pizza de Chester no Já Natal? pediu?
Pizza de Chester? Deve ter. Mas assim, se a gente for parar pra pensar pelo intuito de estar juntos, tipo, isso aconteceu. Vamos supor que, foi um imprevisto, aconteceu algum problema com aquela pessoa. Eu acho que a comida, é claro, eu acho que ela é muito importante, porque ela relaciona, né? Tipo, tem as tradições. Mas eu acho que o ato de você estar junto, o restante você pode encaixar, sabe? Tipo, sei lá, vamos comer pizza, vamos comer salgadinho, sabe? Eu acho que. E eu acho que também isso depende da família, porque, por exemplo, aquela família disfuncional que tá ali só pra, tipo, Cumprir tabela. pra cumprir a tabela, talvez isso seja o fim da picada também, né? Isso é verdade. Eu acho que também tem uma questão aí, que é o seguinte, né? No momento vai ficar muito tenso. Todo mundo vai ficar tenso. Mas com toda certeza no próximo Natal, não com tanta certeza, mas isso vai virar uma lembrança que pode gerar risadas. Com certeza. Ou muita frustração, né? Ou dependendo, assim, uma quebra na Passar família. assim em branco não vai passar. Mas a frustração passa rápido. Se a festa ainda acontecer, independentemente da comida. Mas tipo, enquanto você tava falando, eu pensei que, tipo, o Natal é bom, porque a gente se reúne e a gente se vê, mas toda vez que a gente comenta quais são as nossas memórias, a gente lembra da comida. Por que a gente não lembra das conversas que a gente teve? Por que a gente lembra, conversei com tal pessoa sobre esse assunto, foi muito legal, dei várias risadas. Conversei com essa, nossa, eu não via esse membro da minha família há tanto tempo. A gente lembra da comida. E a comida a gente está disposto a trocar, substituir, só para não matar a comemoração. Então tem que ter comida, só que a comida é o central para a gente estar ali em volta dela, em volta da mesa, interagindo com base no que a gente está comendo. Tipo, acabei de pensar nisso e fiquei bem perdido. Então eu pediria pizza. Eu acho que tem vários pontos, né? Eu acho que também é uma questão cultural, talvez, do Brasil, essa relação que a gente tem com a comida, né? Então a gente tem uma relação muito próxima, a gente coloca a comida ali no centro de quase todas as comemorações, de tudo que a gente fala. Tudo que é social tem que ter. Tudo que é social. E também tem uma ideia do Natal, né? Quando você vê alguma coisa do Natal, é sempre a ceia, né? É sempre a mesa com a família sentada, mas com a comida ali em cima. Então, acho que são esses dois pontos, né? Que remetem muito à comida do Natal. Gente, é isso. Foi muito legal gravar com vocês. Eu acho que a gente conseguiu refletir bastante sobre o Natal, sobre esses diferentes pontos, sobre o que representa para cada um. Então isso é muito importante, né? Que a gente possa ter um Natal do jeito que a gente quer ter. Que a gente possa construir. Às vezes a gente tem uma ideia do Natal na infância e passa a mudar. Mas é importante a gente sempre estar conectado, né? Estar presente também nesse fim de ano. Certo? E pra gente finalizar, eu vou pedir para vocês trazerem as indicações de vocês. Eu tenho uma indicação que ela não é exatamente... Ela é uma série que ela não é relacionada exatamente ao Natal, mas tem uma cena de um episódio que me remete a um Natal de uma família muito disfuncional, né? Que a gente tem essa ideia, por exemplo, do Natal perfeito, mas a gente tem muitas famílias que não têm esse Natal perfeito. A série é The Bear, e tem um episódio que é uma ceia de Natal deles, que, enfim, eu não posso falar muito para não dar um spoiler muito grande, mas ali reflete como é uma ceia de uma família disfuncional. E quando eu fui pensar nessa indicação, eu falei, putz, eu consigo lembrar do caos que era essa cena, então acho que é um bom exemplo, uma boa indicação. E várias coisas que a gente abordou aqui aparecem nesse episódio. A pessoa sobrecarregada que não aceita ajuda para cuidar da ceia e a família que não necessariamente se dá muito bem. O episódio é maravilhoso, não é à toa que foi premiado. Esse episódio é muito forte. É muito bom. É muito bom. Eu adoro essa série. Ela me dá ansiedade. Um pouquinho, não mesmo? E às vezes é parada demais, né? Ela causa muitos sentimentos juntos, mas é uma série muito boa. É muito bom. Eu tenho duas. Primeiro é um filme que eu vi recentemente que chama Os Rejeitados, The Holdovers, que é a relação antagonística entre um aluno e um professor de um internato.
E no internato é no fim do ano, na época do Natal, que todo mundo vai para casa, passa o ano inteiro juntos e vai ver a família. E nesse episódio, nessa questão, o moleque que é rebelde não vai visitar a família dele, porque a mãe tá com um namorado novo, e aí eles têm outros planos e o moleque tem que continuar na escola. E aí, como tem algum aluno lá, o professor tem que ficar junto responsável. E aí, os dois não se bicam. E aí é muito legal você ver, apesar de todas as diferenças entre eles, como que a falta da família afeta e tornam eles mais sensíveis, né? Muda a relação entre eles. Eu acho que esse filme é lindo. O ator que interpreta o professor é o Paul Giamatti, que foi indicado ao Oscar, ganhou o Globo de Ouro. E também tem a cereja do bolo, que é a cozinheira da escola, que é a atriz, a Da'Vine Joy Randolph, que ela ganhou o Oscar por esse papel. Então, o filme é incrível, é muito bonito. E é sobre relação disfuncional nessa época do Natal, né? Como que pode afetar pessoas diferentes, de formas diferentes, que na superfície são turronas, rebeldes, né? Tipo, inabaláveis, mas você vê que no fundo estão sofrendo por não estarem cumprindo a tradição que sempre tiveram. Você quer dar sua? Acho que tem 2 clássicos, né, que podem ser falados, né? O primeiro é o Esqueceram de Mim. Esqueceram de Mim. Nunca vi. É que eu não comemoro. Não, mentira, assisti sim. Baita clássico natalino. Bom demais. E Duro de Matar. O diretor falou que é um filme natalino. É que se passa no Natal, né? Eu acredito. É um clássico natalino também, né? Acho que pode assistir até os dois, um em sequência do outro. Eu acho que É igualzinho, né? essa é uma excelente tradição, inclusive. São filmes natalinos, clássicos natalinos. Você pode criar uma nova tradição de assistir os dois sobre o Natal. E os dois são igualmente violentos, se você reparar. Com toda certeza. Eu até diria que Esquecendo de Mim é um pouco mais violento que Duro de Matar. Uhum. Porque uma criança fazer o que ele faz, A gente trata com muita leveza a violência que ele causa. que é uma criança fazendo, É né? divertido, é engraçado. Verdade. E o enredo também, né? Dos pais irem deixar uma criança ali sozinha. Que beleza, hein? É. Você falou que ia falar 2 indicações? Eu tenho uma segunda. Uma série que eu tô assistindo agora, que não é necessariamente sobre Natal, mas aborda temas que eu acho que são muito relacionados com a necessidade de estar junto, de pertencer a um grupo, de ter contato social, que é a série Pluribus. Ah, sim. Então a série é do Vince Gilligan, criador de Breaking Bad, Better Call Saul. E a primeira temporada nem acabou e todos os episódios já tem notas altíssimas e tal. E é sobre uma utopia, que pode parecer uma distopia, em que toda a humanidade fica feliz e algumas pessoas não são afetadas por isso, que torna o resto feliz. E aí essas pessoas não sabem o que fazer. Como que eu vou viver numa sociedade em que todo mundo é feliz? Aí a principal se isola, achando que está bem, mas ela começa a sentir falta de algumas coisas. Então, como que a pessoa que sente que não precisa de ninguém para nada vai lidar quando essa situação realmente se concretiza? Né? Então, se a gente se isola da família no Natal, não quer participar, como que a gente fica no fundo por não ter isso? Quanto que isso pode fazer falta? Né? Então eu gosto que a série aborda esses aspectos de a sua individualidade versus a vida em sociedade e o que tem mais valor na superfície e profundamente, sabe? Então a série recomendo demais. É muito boa essa série. Aliás, eu tô um pouco preocupada com o desfecho dela. Porque quando ela começa a abrir muito, assim, eu fico um pouco receosa. Mas eu acho que foi bom paralelo que você fez, né? De como a gente se sente isolado também. Como que é. Por mais que algumas vezes a gente deseje aquilo, somos seres sociáveis. A gente precisa de seres humanos. Então, não tem como a gente viver só a gente, né? Muita gente lidou com isso na pandemia, né? A gente se achava suficiente. Eu não preciso de ninguém. Quero ficar sozinho, tô cansado de gente em volta. Mas aí quando a gente realmente teve que encarar essa situação, quase ninguém ficou em paz, quase ninguém ficou feliz. Com certeza. Então a série... medo ainda que dominava. A série deixa isso bem claro. Me fez lembrar um filme que eu vou indicar ele, a gente tá falando muito do Natal, eu amo o Natal. Mas eu vou indicar esse filme que é o Grinch.
Muito bom. Porque ele fala sobre isso, né? Sobre um cara que ele não gosta, ele é excluído da sociedade e que ele não gosta do Natal e que ele sabota o Natal, né? Mas tudo isso é porque ele se sente rejeitado muito por aquelas pessoas e por aquela felicidade. Então ele vai fazendo as coisas pelo próprio sentimento dele, né? Até que tem ali a situação, uma pessoa ali da sociedade vai até ele e é legal com ele começa a se apegar, e daí ele vai querendo participar mais, e aí ele vai se integrando do jeito dele, com a personalidade dele, um pouquinho nesse enredo do Natal. Então é um filme super legal também, né? Que fala sobre o Natal e que traz esses dois lados, né? Das pessoas que amam, mas das pessoas que detestam, mas como que também tem essa sensação de exclusão. Eu nunca assisti, mas do jeito que você falou, fica parecendo a minha história. Mano, a gente vai assistir hoje. O Grinch era mal no começo, vou chorar, você vou não chorar. era mal. Não, mas ele tinha os mesmos mecanismos que eu para lidar com não participar. Se afastando e De repente é uma história real. De repente fala de muita gente. É né, verdade. gente? Então é isso. Muito obrigada por vocês terem participado. Obrigada. Eu amei a presença de vocês. Eu acho que eu quis trazer isso, né? Como a gente pode ter diferentes histórias vivendo o mesmo período. E como a gente pode tornar esse período nosso, né? Que não tem regras também para vivenciar ele. Então é isso. Muito obrigada. Obrigado a você, foi muito bom. Muito bom. É isso. Nos vemos no próximo episódio. Nos sigam nas redes sociais, Emoções em Movimento Podcast. E Feliz Natal! Feliz Natal! E aí, só lembrando que esse é o último episódio do ano. Então, o ano que vem a gente volta, não sei exatamente quando a gente volta, mas aí a gente volta com uma nova temporada. Tchau de novo.